a questão de espíritos perturbados se aproximar de nós, eles podem causar esses transtornos mentais, psíquicos por essa influência? Desde que eu permita. Nós temos que entender que, pela lei divina, ninguém pode prejudicar ninguém sem que você abra o campo. Não tem. E quando eu digo abro o campo, não é tipo assim, eu ficar depressivo e os depressivos. Não é isso que eu estou falando. É campo vibracional mental, comportamental. Por exemplo, uma pessoa depressiva, raivosa, né? Uma pessoa depressiva e quer matar todo mundo, matar assim não termo, Sim. né? Só que isso eu crio campos vibracionais que podem no mesmo padrão, viu, Éder? Porque tudo é muito perfeito, muito milimétrico, digamos assim. É como se fosse um rádio que a gente frequência tá na frequência. Quando a gente erra, uma para baixo cai numa estação, uma para cima já cai em outra. Isso, porque assim, mas você é um raivoso, então espíritos raivosos envolvem você. Não é bem assim, né? Porque existem várias faixas de raiva, indignidade. A pessoa que está indignada é uma espécie de né? Uma pessoa que está revoltada é outra faixa. Pessoa que está com raiva é outra faixa. Que está com ódio é outra faixa. Esse que está aqui não vai vir aqui embaixo. Uma pessoa que está indignada não vai. Ele vai ter o mesmo padrão vibracional. Então a gente tem que separar isso. É que nem você falou. Quando você liga para mim pelo WhatsApp, se você pegar os 97 da vida, tem um monte de 9 aqui, né? Meu é 99, né? No final, o meu é 58. Mas vai ter um 57. Não é? Sim. Tudo igual 57. Se você ligar para o 57, você fala comigo? É outro. Se você falar com o 59, você fala comigo? É tudo igualzinho. Mas o 9 é um, outro é outro. Se você ligar para esse, você não fala comigo. Né? Então é a mesma coisa. Quando a gente fala em faixa vibracional, ela é perfeita. Uma pessoa que é indignada, ela vai ter aqueles que conciliam com você. Tá certo? Então não é, o cara tem raiva, ele tá com os trevosos. Não é assim que funciona. Então, a gente pode concluir assim, nesse sentido de que a nossa preocupação não deve estar tanto em descobrir obsessores, em descobrir espíritos, porque senão a gente perde o foco da atenção verdadeira. É nesse sentido? A gente deve estar preocupado se nós estamos sendo obsessores dele. Obsessores deles. Eu costumo dizer que, na realidade, nós somos obsessores deles. Há um tempo atrás, eu trabalhando numa casa espírita, do Jesus da Caridade, eu trabalhei lá há um tempo, e eu escutei um negócio muito que me parou para pensar e eu fui pesquisar, né? Tinha uma moça que estava com problema, aí eu sou dialogador, né? Aí eu fui falar, mas, poxa, deixa ele em paz, né? Pô, vai cuidar da tua vida. Ele estava dialogando com o espírito através do... era o médium, né? Médium. Porque o trabalho faz um tempo, agora não é mais assim. Sentava o assistido, o médium, né, de envolvimento e o dialogador, né? O médium fazia a comunicação. E o médium se envolveu e tal, e falou, só fez postura assim de raiva e tal. Aí eu posso te ajudar e tal, conversando com ele. Aí ele falou assim, aí não sei que durante a conversa ele falou assim para mim, você tá preocupado comigo? Você tem que estar preocupado com ela, porque eu já tentei sair de perto, vocês uma vez me convenceram a sair de perto, mas ela não me deixa em paz. E não é que ele era marido, não era nada disso não, mas os vícios que ele tinha, ela também tinha. É que nem você pegar, por exemplo, eu quero me desintoxicar do álcool, né? E vem aqui falar com você, você me enche minha caneca de uísque. Eu quero me livrar, mas aquele cheiro, né? E eu fico, tomo, não tomo, tomo, não tomo, tomo, não tomo. Ah, só uma bicadinha, não é assim? Aí eu vou e tomo, aí eu me volto de novo, é a mesma coisa. Às vezes, esse espírito, que é muito mais difícil na espiritualidade, ele quer se livrar dessa egrégora de energia na qual ele se afiniza. E quando você, nesse momento da trabalho mediúnico, ele recebe um choque anímico dos médiuns,
Você está entendendo? E nesse choque anímico, se ele dá uma aliviada, sabe o que é? Puxa, é verdade, pô, isso aí não vai levar a nada, né? Assim, assim, assado, assim. Mas ele tem vínculo psicológico, porque ele se vinculou psicologicamente a ela, e queira ou não queira, mesmo que ele não esteja acompanhando ela fisicamente na casa dela, mas ele não vai na casa, não, mas ele precisa da casa dela. O nosso campo mental, ele é amplo, entendeu? Eu tenho um vínculo, então ela vai e se conecta com ele. É que nem telefone, vamos falar o exemplo do WhatsApp. Pô, vamos ver como é que o Newton tá. Aí você me liga, e aí, Newton, como é que tá? Ih, rapaz, tu não sabe como é que eu tô. Entendeu? Aí baixa o padrão Tem vibracional. uma passagem dessa em uma das obras do André Luiz, em que é um grupo de encarnados, né, que está numa casa espírita procurando desenvolver a mediunidade. E eles estão há muitos anos e conseguem pouco, né, avanço assim. E a espiritualidade ali, né, e o André Luiz pergunta, pô, mas por que vocês não desistem, né, tanto tempo? Porque eles não desistiram de nós. Então, é um grupo que está se empenhando. Exato. Porém, ele descreve, uma vem aqui com o estômago cheio de alimento, o outro tem distúrbios de pensamentos sexuais, sem amor, né? O outro é muito pessimista, e aí termina a reunião, tal, aí o mentor fala, ó, vamos acompanhar eles retornando para casa, observa, André Luiz. Em poucos minutos já vai mudar tudo. Então ele olha lá, aqueles, vamos dizer, como se estivesse com a áurea iluminada, ele observa o campo mental dele sereno, tranquilo. Não deu poucos minutos, já começou a murmuração. Eu gosto de vir pra cá, tal, mas, pô, você vê, a gente tá abandonado, né? A gente não consegue nada. Não sei o que. Quantos anos eu venho e não resolve E fulano, nada? aí começa a falar mal de ciclano e tal, e a gente vê que, como que é a gente no dia a dia, né? Quanto a gente consegue manter um padrão mental com uma boa conversa, com um bom relacionamento? Rapidamente a gente baixa e não que é um espírito às vezes que tá, pode ser, mas em muitos casos nós mesmos sozinhos estamos atraindo, né? Com certeza. Foi bom você comentar isso, o Éder, que ó, o que está acontecendo no mundo hoje é responsabilidade minha. Que está acontecendo. Olha que forte, hein, gente? Olha que forte. Eu vou direcionar para mim, mas para que cada um de nós refletimos o que eu Vai vou puxar falar. mais no microfone? O que eu vou falar. O que está acontecendo hoje é responsabilidade minha. Por quê? Porque hoje nós temos. O pessoal fala em guerra espiritual, não existe guerra espiritual, tá bom? Isso é de Lúcifer contra Jesus, né? Isso não existe, é coisa nossa, das nossas crenças limitantes que nós trazemos da nossa ancestralidade religiosa. O que existe são campos eletromagnéticos, ou melhor, vamos falar uma linguagem assim mais espírita. Egrégoras positivas e egrégoras negativas, que são alimentadas pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções. Então, cada vez que eu penso algo saudável e bom, o que ocorre? Eu alimento esse campo, essa egrégora. Vocês imaginam aquele rio, se eu não me engano, acho que é em Manaus, né? Que tem a água escura e a água clara e ela não se une, né? Ela não se junta, mas uma sobrepõe sobre a outra, depende da intensidade. Então, o que acontece? Esse campo magnético negativo, ele se expande. E o positivo também. Só que hoje, graças a Deus, acima de tudo, mas a nós estamos tomando uma consciência melhor, né? Estamos sendo mais solidários, mais fraternos, apesar de ainda termos os resquícios. Esse campo magnético positivo, ele está invadindo o negativo, né? Então ele está preenchendo esse campo, por isso que o planeta está melhorando, a sociedade está melhorando. Parece que não, né? Porque as notícias que são ruins prevalecem e chamam mais atenção. Mas se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver quanta coisa boa, quanta gente do bem, né, que está trabalhando pela sociedade. Eu mesmo, como convivo em casas espíritas, convivo com pessoas, eu sei que tem pessoas maravilhosas que estão fazendo trabalhos solidários, fraternos. Cada evento que eu construo, nossa, é uma coisa assim que você fica até emocionado.
Verdade. Né? Então, isso está ocorrendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Cada pensamento que eu tenho, cada briguinha boba que eu tenho com a minha mulher, com meus filhos, com a minha esposa, cada vez que eu fecho alguém no trânsito ou levo uma fechada e reajo, isso eu estou municiando a parte negativa. Entendeu? E essa negatividade é o que é usada pela espiritualidade contrária. A gente sabe que tem aqueles espíritos que são contra Jesus, não querem a evolução do planeta. Eles se alimentam, eles se municiam disso para influenciar aqueles espíritos que têm poder de manipular pessoas. Você está entendendo? Sim, sim. Então eles usam essa energia negativa, por exemplo, esses governantes que estão, né, criando conflito, a Rússia contra a Ucrânia. Às vezes eu imagino até os influenciadores, né? Esses influenciadores, eles têm que ter uma vigilância grande, porque aquilo que eles fazem repercute, né? Às vezes, ele lança um adereço, uma atitude, alguma coisa e repercute, porque a mente daqueles que o seguem acha legal e vai sem um raciocínio, né? Então, eu penso que esses influenciadores tanto devem ter ali, obviamente, os bons querendo auxiliá-lo, mas também tem aqueles que devem tentar derrubar, fazer com que eles caiam, né? Para que eles tombando, muitos tombam junto, né? E aí eu imagino que no final é aquilo que você falou, vai estar na escolha, no livre-arbítrio individual dele, né? Saber quem eu vou ouvir e o que eu vou querer fazer da minha vida, né? Dar um sentido, né? Como você estava falando sobre um sentido da vida, né? Sem esse vazio existencial que você comentava anteriormente, né? Dar um objetivo útil e digno, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.